Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como abrir o navegador Google ao selecionar um item em uma list view em uma aplicação Xamarin Android. Eu vou usar os recursos do Visual Studio Community com o Xamarin, mas você também pode usar o Xamarin Android. E eu vou emular um dispositivo usando o Xamarin Android Player. Mas você pode também emular o seu dispositivo físico. O emulador já está levantado aqui, ó, o meu dispositivo, e é onde eu vou testar essa aplicação. O Xamarin Android ele disponibiliza as classes ListActivity e ListAdapter, que nós podemos usar sem precisar ter que definir um arquivo de layout XML ou código para usar uma list view. Eu já publiquei uma aula sobre list view, aonde eu mostrei como podemos exibir informações numa list view, e nessa aula eu defini uma list view, num arquivo main.xml e utilizava ela na minha activity. Tá? Existe uma outra alternativa, que é essa que eu vou mostrar nessa aula, que é usar a classe ListActivity. Essa classe ela cria automaticamente um list view e expõe a propriedade ListAdapter, que nós podemos usar para preencher as linhas da view, tá? Com as informações que nós desejamos exibir. Tá? Ela faz isso porque ela possui adaptadores embutidos que utilizam o resource ID como um parâmetro usado para cada linha. Assim, nós não precisamos criar um arquivo de layout e nesse arquivo ter que definir a nossa list view, a não ser que eu queira uma list view personalizada, mais personalizada. Então, eu posso usar uma list view definindo-a num arquivo de layout e exibindo ela numa activity. Ou posso fazer com que a minha activity principal herde de list activity. Tá? Nesse caso, eu vou usar a propriedade adapter, atribuir as informações que eu quero exibir e pronto. É isso que eu vou fazer. Então, nessa aula, nós vamos definir uma activity, que vai herdar de list activity. Eu vou definir os dados que eu quero exibir. Eu não vou usar banco de dados, vou definir uma lista de itens. Tá? Depois eu vou atribuir essas informações ao ListAdapter, que a classe herda também aqui de ListActivity. E aí, quando os itens estiverem sendo exibidos, no evento item click da lista, eu vou usar o método AndroidNet URI parse, que vai criar uma URI, tá? Com base no endereço que eu vou passar, e o endereço que eu vou usar é o endereço de busca do Google. Tá? E aí eu vou passar o item selecionado, de forma que o navegador vai abrir buscando informações sobre o item que eu selecionei na list view. E para fazer essa chamada, eu vou criar uma intent. Tá? Lembrando do conceito de intent ou intenção, ele é um conceito abstrato para algum tipo de operação que vai ser executada no sistema operacional Android. Elas são usadas para iniciar aplicações externas, como eu vou fazer aqui nesse exemplo. Tá? Geralmente eu tenho que ter duas informações. Tá? A primeira é o objetivo da intenção, que no nosso caso eu vou chamar uma view. E a segunda informação são os dados que a intent precisa. No meu caso, eu estou passando o endereço do navegador aqui com o meu item. Então, ele vai abrir uma página do navegador na minha activity. Então, vamos lá. Eu vou abrir o Visual Studio Community 2015. Vou selecionar File, New Project. E vou criar uma aplicação Android vazia. Tá? Então, Visual C Sharp, Android, Blank App. Eu vou colocar aqui Google List View.
Então eu vou criar uma solução agora, aonde, por padrão, você vai ver que o template criado, ele me apresenta o arquivo main, né? Isso aqui eu posso remover, que eu não preciso desse arquivo aqui. Então aqui, se você olhar aqui no Resource, ele cria por padrão um arquivo main.xml que pode ser usado como um arquivo de layout para me apresentar na minha activity, tá? Esse arquivo de layout, ele tem um button, né? É o arquivo padrão, tá? Então, ó, aqui eu nem vou mexer com esse arquivo de layout, porque eu nem vou usá-lo nessa aplicação. Eu vou mostrar que aqui, ó, esse aqui é o layout padrão que é apresentado aqui, ó. Eu posso remover isso aqui, tá? Mas eu não vou utilizar esse arquivo, tá? E aqui na main activity, que é onde eu vou trabalhar, eu já posso remover esse contador que eu não vou usar, né? E os buttons também. O button também, eu não vou precisar desse button. Eu vou até remover tudo aqui. E nem esse set content view, eu vou comentar ele. Por quê? Porque o que eu vou fazer é fazer com que a minha classe main activity, que herda de activity, na verdade passe a herdar de list activity. Dessa forma, eu vou ter acesso. Eu vou recolher aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho o código para você ver. Eu já tenho acesso a uma list view. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou definir primeiro os recursos que eu quero exibir. Ó, eu vou usar aqui um list. Eu defini uma lista de strings que eu vou chamar de recursos. Aqui ele está reclamando que eu tenho que importar aqui o generics, né? Então, ó, defini uma lista de recursos, tá? Do tipo string. E aqui eu vou carregar essa lista, eu vou popular essa lista aqui com os dados que eu quero exibir. A primeira coisa que eu vou fazer, então eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de carrega lista, bem simplesinho, tá? Aonde eu vou criar uma instância da minha lista. E eu vou... Opa, isso aqui tem que estar dentro da classe. E eu vou definir aqui, vou usar o método add, né? O nome de algumas linguagens, né? Visual Basic. Tá bom, só essas aqui tá bom. Visual Basic. VBNet. Visual C Sharp. E eu vou colocar aqui JavaScript. Algumas linguagens que eu quero exibir na minha list view, tá? Naturalmente aqui você vai trabalhar com um acesso a um arquivo ou um banco de dados aqui. A fonte de dados pode ser de diversas origens. Bom, já criei os meus itens que eu quero exibir. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, eu vou chamar esse método para ele me popular a minha lista, né? Carrega a lista. E agora eu vou definir o list adapter. Ó, eu já tenho acesso a ele, tá? Da classe list view. Nesse list adapter eu vou criar uma instância de array adapter, aonde eu estou definindo, né? Que eu vou ter um array de strings e eu vou trabalhar no contexto dessa activity. E agora eu vou usar um layout padrão que que o Android oferece. O Android tem alguns layouts padrão e eu vou usar o Android. Opa!
resource, layout, e eu vou usar aqui ó, um layout, o simple list item 1. Então ele vai usar isso aqui como um layout onde ele vai aplicar os meus itens no list view. Esse layout é bem simples e ele exibe uma linha por vez, tá? E finalmente eu tenho que informar a minha fonte de dados, que está aqui na minha lista recursos, tá? Aqui ele está... Precisava de um import ali. Com isso eu já consigo exibir os itens, tá? Você vê que é muito simples. Eu vou executar para você ver. Opa! Eu vou ter que parar aqui porque eu executei no Motorola. E o meu Motorola é o meu dispositivo físico. Então eu cancelei aqui o build. Tá? Porque eu preciso selecionar aqui, ó. Então eu vou dar um clean na solution. Vamos ver se não tem nenhum erro de código. E nós vamos continuar. Deixa eu dar um... Então, o meu build aqui ele executou com sucesso. E agora eu vou selecionar o meu KitKat e vou executar. Lembrando que eu já estou com o meu emulador levantado aqui, tá? Para ganhar tempo. Então ele vai fazer a compilação, o deploy e vai exibir aqui no meu emulador. Né? Eu estou emulando aqui, ó. Então ele deve ser tudo der certo, ele vai apresentar o list view com as opções, olha lá, tá? Então é isso que nós temos até agora. Então o que eu vou implementar agora? Agora, tá? Note que aqui o list view ele é bem simples, né? Eu vou implementar no evento item click. Quando eu selecionar um item aqui, ele vai me abrir uma outra activity. Eu vou criar uma intent para isso e aí ele vai me abrir o Google, né, e buscar informações se eu clicar em Visual Basic ou em qualquer uma dos itens do list view, tá? Então eu vou retornar aqui ao meu código, tá? Então o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir. Então aqui eu vou sobrescrever protect o método onListItemClick, tá vendo? Ele já me dá a opção aqui, tá? Eu vou remover essa linha, vou remover aqui para você visualizar. Então é esse método aqui, ó, que eu vou sobrescrever. Então eu vou definir aqui uma variável item, onde eu vou obter a posição do item. Tá, aqui nesse evento, a hora que eu seleciono, ó, eu obtenho informações do list view, da posição do item selecionado, né, e do ID. Tá? Então eu tenho acesso a essas informações. Aí eu vou exibir um pequeno aviso usando a classe Toast, né? Já falei sobre isso em outra aula, onde eu vou exibir aqui uma mensagem exibindo o nome do item selecionado, tá? Aqui eu vou definir a duração da mensagem, toast length, e eu vou colocar como short e aqui eu vou exibir. Muito bem. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou abrir o navegador. Como eu vou fazer isso? Primeiro eu vou definir uma URI, onde eu vou usar o método Android Net URI parse. E aqui eu vou definir o endereço do Google, que é https://www.google.com/cerquilha-q igual, mais o item que eu quero que eu estiver selecionando. Feito isso, eu vou definir uma intent para mim executar essa ação, tá? Então var intent é igual new
intent, intent. Aqui eu vou passar, eu tenho que informar duas coisas aqui, né? O objetivo dessa intenção, qual é o objetivo da intenção e depois os dados que eu preciso. O objetivo, eu quero que executar uma... Deixa eu incluir a referência aqui, ó, ao intent. É uma action view, tá? E eu vou passar o RI para essa intent. Feito isso, basta eu dar start activity e eu vou passar a minha intent. Só isso. Vou salvar, vou dar um build aqui na minha solution, ver se não tem nenhum erro. Tudo ok. Tá? Então, olha, aqui eu estou tratando o evento click quando o usuário selecionar um item. Eu vou obter a posição, eu vou obter o nome do item, vou exibi-lo aqui no aviso. Depois vou passar aqui a informação e ele vai me abrir o navegador Google, vai exibindo informações daquele item. Então eu vou executar. Ele está fazendo a compilação, vai fazer o deploy no meu dispositivo, vai me apresentar a list view e quando eu clicar num item ele vai me abrir o Google com informações daquele item. Tá? Então vamos pegar aqui Visual Basic. Olha lá. Mostrou a mensagem, está abrindo aqui o Google, tá? E aqui está informações do Visual Basic. Tá? Bem simples, tá? Então você pode usar esse recurso nas suas aplicações Android. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima!